Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa de eleição das rádios comunitárias que dá voz às pessoas com deficiência. Encontra no programa Mais Inclusão o dia a dia da pessoa com deficiência. Está na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Votos de ótima escuta. Mais inclusão. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da Multibus Rubi Meningue Limitada e da TV Surdo. Nesta edição, na ocasião do dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, vamos refletir em relação a várias preocupações deste grupo social. Para tal, convidamos o ativista social para a área da deficiência, Gabriel de Barros. Mais inclusão. Saudações, amigos ouvintes, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa Mais Inclusão das rádios comunitárias. Hoje vamos conversar com o ativista social para a área da deficiência, Gabriel de Barros, que vai falar um pouco da situação da pessoa com deficiência no país. Gabriel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para refletir um pouco da situação da pessoa com deficiência em Moçambique. Todos os anos, aliás, anualmente, as pessoas com deficiência têm reclamado dos seus direitos, educação, saúde, tudo mais, mas olhando para aquilo que é o grande desafio da área da deficiência em Moçambique, não é possível tu pegar só de uma só vez tudo o que preocupa este grupo social. Falo da acessibilidade, falo do emprego, falo de assunto de saúde e educação. Na sua perspectiva, o que pode-se fazer em relação a esta reflexão neste encontro que é anual? Muito obrigado. Primeiro, agradecer. De facto, pelo menos uma vez por ano, as pessoas com deficiência se reúnem e discutem os seus problemas. Dado o grande atraso que se verifica para a materialização dos direitos das pessoas com deficiência, é necessário que nós, como pessoas com deficiência, olhemos estes fatores todos de forma estratégica. Não é possível, de facto, tentarmos resolver tudo de uma só vez ou num único ano, porque esta é uma maratona, não é? É uma corrida a longo prazo para ver materializados os direitos das pessoas com deficiência. Daí que temos que ser estratégicos, anualmente escolher um ou dois tópicos onde todas as pessoas com deficiências se unem para ver se conseguimos atingir essa agenda e assim de forma gradual irmos alcançando os objetivos passo a passo. Eu entendo que são várias necessidades, a partir da saúde sexual e reprodutiva, o acesso ao planeamento familiar para as pessoas com deficiência, necessidades de educação primária, secundária, universitária, participação eleitoral, não só na questão da votação, mas também inclusão das pessoas com deficiência, sujeitos ativos inseridos nas listas partidárias. Mas também queremos ver pessoas com deficiência a trabalharem nos processos eleitorais como presidentes de mesa, como educadores cívicos. Então, mas este é um processo muito grande que não é possível fazer tudo de uma vez. Então precisamos de forma estratégica vermos como é que nós definimos 2 prioridades grandes por ano e depois formalizarmos isso numa campanha de advocacia e que possamos medir e atingir aqueles resultados que nós almejamos todos, que é a inclusão. Mas a inclusão até 2030 não vai ser completa, é um processo dinâmico, vai andando.
Por isso não podemos querer abarcar tudo de uma só vez. Gabriel, para si, como ativista social da área da deficiência, na sua ótica, qual é a área que acha que é muito crítica no país, que o FAMOD e outras organizações da sociedade civil e os próprios doadores deviam pegar e olhando daqui a 5 anos? Porque se pensamos que vamos pegar, por exemplo, na educação anualmente, será impossível. Mas pegando a educação, lutarmos em trabalhos de advocacia com os doadores durante 5 anos, talvez alguma coisa pode acontecer. Para si, quais são as áreas mais críticas que naturalmente que pode-se pegar e começar a trabalhar no que diz respeito à advocacia? Primeiro dizer que todas as áreas são críticas, né? E são essenciais. Não há uma que seja menos prioritária. Mas temos 2 áreas fundamentais com pessoas com deficiência que teriam que ser priorizadas. Uma é a aprovação da lei que protege os direitos das pessoas com deficiência. As tecnologias de comunicação também é um grande desafio no país, e a própria informação, que muitas das vezes não é eficaz para este grupo social, inclusive para as pessoas com deficiência auditiva. De que forma, e mesmo a própria lei de imprensa, a própria lei de comunicação social no país não é explícito em termos de quem que deve colocar o pessoal de língua de sinais para os principais noticiários nas cadeias de televisão, e naturalmente só falam da televisão pública como por direito, mas os outros não. Como é que olham em relação à situação das tecnologias no país para a área da deficiência? É preciso que nós, como pessoas com deficiência, vamos ter um engajamento com o Instituto Nacional de Comunicações, que é o regulador, porque este instituto deve velar com que os avanços tecnológicos não deixem as pessoas com deficiência, especialmente visual e auditiva, para trás, no sentido de que é preciso que todos os portais, websites feitos em Moçambique, o regulador assegure que estes websites, portais, são acessíveis, são elaborados com uma tecnologia que permite o acesso para as pessoas cegas e surdas. É preciso que o regulador, ou o Instituto de Comunicações de Moçambique, faça também um estudo e veja qual é o nível de inclusão nas tecnologias de informação para este grupo populacional, especialmente pessoas cegas e surdas, para sabermos quantas destas pessoas têm acesso ao telefone digital, quantas destas pessoas têm acesso a uma conta de e-mail, quantas dessas pessoas acedem ao Facebook, porque é essencial, especialmente para estes 2 grupos populacionais, que tenham este acesso. E mediante isso vai facilitar com que uma pessoa surda e cega possa se matricular também nas escolas de jornalismo e possa também fazer um trabalho jornalístico de forma independente, porque isso é que nós queremos. Mas tudo isso começa por inserir esta componente da deficiência na estratégia nacional de avanço tecnológico. Porque nós, vejam um aspecto, nós migramos da televisão analógica para a digitalização. Mas essa digitalização deve ser assegurada de que a componente de pessoas cegas, surdas em Moçambique possam também ter acesso a esta digitalização das TVs, das TICs, em pé de igualdade com as outras pessoas que não têm essa deficiência. Então, aqui a questão não está muito do lado, claro, nós como pessoas com deficiência visual e auditiva, mas na estratégia de digitalização, que eu saiba, não está mencionado em nenhum aspecto esta questão de assegurar, quando nós transitamos, não é toda a informação, toda e todos os operadores,
É possível introduzirem teletexto, é possível introduzirem a descrição, não é, que possa ajudar as pessoas com deficiência visual, auditiva, a terem acesso a essa informação, a não ficarem para trás. Exato. E mesmo para terminar, também a nível de publicidade, nota-se que poucos spots têm inserção de língua de sinais. Só pensam-se, por exemplo, em assuntos ligados à saúde, assuntos ligados à educação, mas no que diz respeito, por exemplo, temos um spot publicitário da Vodacom, uma empresa comercial com inserção de língua de sinais, porque este grupo social também quer que compre alguma coisa e tenha mais conhecimento dessa área. Também, a nível do país, ainda estamos muito atrasados. Sim, absolutamente. E aqui são dois aspectos. Um é a inclusão de língua de sinais ou descrição visual em áudio, né? Nos spots publicitários. O que nós queremos, nós como pessoas com deficiência, é também as pessoas com deficiência aparecerem nos spots da Vodacom, da MCL, da 2G. Porque essas pessoas precisam também se ver refletidos nos spots. Então, quando se vai fazer um spot da LAM, por exemplo, não é? Nunca mostra a acessibilidade de um passageiro com cadeira de rodas ou como passageiro da LAM. Quando se faz publicidade das cervejas de Moçambique, idem, nunca se mostra uma pessoa na cadeira de rodas a beber a cerveja, ou de muletas a beber cerveja. Quer dizer, mostram-se só pessoas que não... Isto é uma discriminação também. O que nós queremos é que nós, como pessoas com deficiência, também nos vejamos nestes spots publicitários e participemos também em pés de igualdade. Hoje em dia, quando se faz filmes, não é? Mesmo no Hollywood, as pessoas com deficiência é que fazem os papéis de pessoas com deficiência e não ao contrário. Então tem dois passos. Um é a legendagem, que é preciso em todos os spots, não só os spots de saúde, como bem disse. Outro passo é a participação lá, inclusiva. E é o mesmo que nós estamos a dizer. Neste momento estamos a dizer as pessoas com deficiência devem participar nas eleições votando. Não! Nós queremos ver a conta das pessoas com deficiência aumentar em todos os municípios, em todas as assembleias municipais, em todas as assembleias provinciais e em todas as assembleias nacionais, como decisores de tomada de decisão, não só aquele que vota. Como estava a dizer, é preciso, nós queremos ver também presidentes de mesa na cadeira de rodas. A CNS está e deve recrutar também pessoas com deficiência para serem presidentes da mesa das assembleias de voto. Deve recrutar pessoas surdas, cegas, também a sentarem como presidentes da mesa. Uma pessoa cega também pode contar os boletins de voto ou não pode. Então, esta é uma questão de integração que nós queremos atingir, não só como espectadores, mas também como atores. Então, tem um processo. Nós queremos ver uma pessoa surda apresentar noticiário também, não é? Então, como pivôs também das televisões. Nós queremos ver pessoas com deficiência serem contratadas nos jornais como redatores, como jornalistas, por aí fora, não é? Nós queremos ver as redações dos jornais a contratarem maquilhadoras surdas que podem também fazer aquele trabalho. Inclusão é isso, nós participarmos lá na feitura dos programas, não só ficar em casa a assistir. Em casa tem um grupo que há de ficar a assistir, sim, mas também temos pessoas que são marginalizadas, não são integradas nas redações por causa da sua deficiência. Isso não está justo. Muito obrigado, Gabriel de Barros, por ter partilhado um pouco aquilo que são as preocupações deste grupo social. E assim, o amigo ouvinte que esteve em nossa sintonia, o nosso muito obrigado. Esta entrevista foi conduzida por mim, Abdurrahman Ibrahim. Saudações. Mais inclusão. Muito obrigado, Gabriel de Barros, por estas reflexões. A educação inclusiva é uma das preocupações das pessoas com deficiência na província de Nampula. Jornalista Pedro Cus com mais detalhes desta notícia. Mais inclusão.
A educação inclusiva é ainda um desafio em vários pontos deste vasto Moçambique. Crianças com deficiência, pais encarregados da educação, ainda clamam por falta de condições das escolas e pouco preparo do corpo docente para a lecionação das matérias de forma inclusiva. O distrito de Angoche está localizado no litoral da província de Nampula. Por aqui, a educação inclusiva é ainda um sonho, longe de ser realizado. Na vila sede do distrito, conversamos com a diretora distrital de Gênero, Criança e Ação Social. Natália de Jesus disse que há melhorias no que diz respeito à presença das crianças com deficiência nas escolas daquele distrito. Acontecer devido a vários fatores, mas aquilo que é o nosso esforço como instituição é que rege pelas leis que protegem a esses grupos. Eu tenho a dizer que é possível estudar, há um esforço que o governo faz no sentido de ver essas pessoas, esse tipo de grupos de pessoas com dificuldades. Bom, dizer que as escolas totalmente preparadas para o efeito, não estão. É de reconhecer que, na verdade, estamos a muitos passos para chegarmos até lá, aquilo que é o desejo de todos nós. Como estavam a dizer, os professores que temos ainda não estão preparados para acolher esse tipo de situações, esse tipo de necessidades, mas estamos a ver que existe um esforço. Sim, para começar, pelo menos já temos uma escola. A escola que acabou de se referir, que está em Anchilo, já é um início. Já conseguimos, o centro, o CREI, já acolhe pelo menos uma parte. Mas ainda estamos muito longe. Estamos a falar de uma escola que acolhe crianças com necessidades educativas especiais da região. Falamos de norte, então estão lá as 3 províncias que acolhem crianças, que o centro de Anchilo acolhe essas crianças. Mas ainda precisamos de fazer mais. O governo precisa fazer mais ainda. A frequência massiva das crianças com deficiência das escolas daquele distrito deve-se, segundo ela, às atividades de sensibilização que os setores do Gênero, Criança e Ação Social e a Direção Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia têm levado a cabo, no sentido de levar as crianças com deficiência, sobretudo desde a primeira infância, à escola. Disse Natália de Jesus, que acrescenta. Estamos baixos. Sim. O que precisa ser feito? Porque, na verdade, o que está a acontecer, o que nós estamos a precisar, não é escola só para acolher a criança com deficiência ou a criança com necessidades educativas especiais. Como estava a dizer aqui o colega, o senhor Afito, é que as escolas todas deveriam estar preparadas para acolher a criança com necessidades educativas especiais. Não criar escolas especificamente para atender crianças com necessidades. Também estaríamos a discriminar, juntar só crianças com problemas, com necessidades educativas especiais numa escola, enquanto outras estão noutras escolas. Isso é discriminação. Muito bem. Então, a ideia era, ou é, todas as escolas estarem preparadas para atender essas crianças. Chegamos a lá contribuir para a socialização desta pessoa com deficiência. Sim, a criança com necessidades educativas especiais, numa escola inclusiva, onde todos estão lá, ela ia se sentir acolhida. Isso é que é a ideia, é que nós gostaríamos que fosse. Mas se temos dificuldades mesmo para acolher uma criança normal, entre aspas, que nós dizemos que esta criança não tem essas necessidades, está difícil. Imagine para uma criança com necessidades educativas. Se vemos muitas crianças que até chegam a 1 ano, não conseguem ter matrícula numa escola. Uma escola como Sede de Abril. A escola Sede de Abril ou as escolas que temos aqui não estão capazes de acolher todas as crianças, a demanda de crianças que temos na província. Então, imagine esta problemática. A escola, o CREI, de princípio, até ela não acolhe só crianças com necessidades educativas. Ela até acolhe as crianças circunvizinhas. E temos estas com necessidades educativas. A ideia até era termos uma escola ou termos escolas que é possível encontrarmos todo tipo de crianças lá. A educação, como instituição, como ministério,
é que deve estar a preparar esses indivíduos, estes professores, a partir da base, a partir da formação mesmo de professores. Os centros de formação de professores devem estar preparados para formar estes professores. Não é algo que tem que vir depois. Alguém já é professor, depois, amanhã vamos ver se fazemos arranjos. Não é uma questão de arranjos. É algo que deve ser vista com bons olhos. O meu setor só por si sozinho não pode fazer algo. Então, é uma questão que deve ser feita por todos nós. Muito bem. É responsabilidade de todos nós fazermos algo em prol da pessoa com deficiência. Sim. Então, estou a falar de quê? É um trabalho multissetorial. Eu estava a falar aqui da educação, estão as obras públicas, estamos nós. Então, como setor da ação social, nós fazemos a nossa parte, estamos a sensibilizamos as partes envolvidas, temos a questão de pais também que não têm conhecimento, né? Que quando tem uma criança com necessidades educativas, uma criança com deficiência, simplesmente se conformam com a deficiência e pensam que esta criança não tem direito de ir à escola. Até outros países escondem as crianças. Mas nós estamos a trabalhar a todo lugar no sentido de explicar os pais que têm esse tipo de crianças que esta criança também tem direito à escola. E tem todos aqueles que são direito de qualquer criança normal. Para o programa Mais Inclusão, respondemos Pedro Cusse, a partir do distrito de Angoche, província de Nampula. Mais inclusão. Obrigado, Pedro Cusse, pela esta reportagem. Na verdade, a preocupação é de todos nós, junto pela inclusão. Agora, vamos à cidade de Dondo, na província de Sofala, onde encontramos o jovem empreendedor Amado Ismael, com apoio da Young Africa e da Light for the World, tem empreendido naquele ponto do país. Mais inclusão. Amado Ismael é um jovem surdo que sofre de epilepsia, doença que causou a deficiência físico-motora. Ao longo da vida, enfrentou diversas dificuldades, mas nem com isso deixou de sonhar. Formado em gestão de negócios pela Young Africa na cidade de Dondo, na província de Sofala, decidiu empreender como avicultor. Aproximei a ação social e apresentei as minhas preocupações, a minha situação da vida. Então, dali houve uma ideia de poder me adicionar numas das formações. E naqueles dias diziam que podia cada um escolher uma formação ou área de formação que podia querer. Então, eu também escolhi uma das áreas, só que no final eles viram que nós podemos formar nessa área que você está a escolher, mas no final você pode não conseguir o mercado dessa área que você está a escolher para implementar o seu negócio. E dali eles decidiram dizer, nós podemos, então, veja, pode se inscrever numa das áreas que nós podemos decidir e agruparmos num grupo. E dali nós já vamos apoiar aquele material para começar aquele negócio. E dali assim é que se foi as coisas e comecei a seguir a formação até os momentos de hoje e estou a implementar o negócio. Amado e Luciana, parceiros de trabalho, falam dos desafios e ganhos de ser avicultor na cidade de Dondo. Por negócio, já me render alguma coisa hoje, só consegui viver com o negócio. Então, mas o que tenho, a dificuldade que tenho enfrentado é no próprio negócio, porque o próprio negócio requer investimentos maiores. Então, e também nos rendimentos é um valor um pouco menor. E eu faço grandes trabalhos e depois os lucros que temos tido ali é um valor um pouco assim. Não satisfaz, como posso dizer, o máximo, né? Mas pelo menos o mínimo, pode-se fazer, mas é preciso coragem. De princípio, nós fomos na formação juntos, em África. Depois da formação, fomos entregue os kits juntos, começamos a trabalhar juntos. Desde também nós começamos a trabalhar juntos, está tudo bem, sem nenhum problema.
Dá lá lucros, dá para viver? Sim, dá. Para além de gestão de negócios, jovens com deficiência beneficiam de outras formações com o apoio da Light for the World no âmbito do projeto Soriam Somos Todos Iguais, disse Zacarias Antônio, diretor dos Serviços de Saúde, Mulher e Ação Social de Idondo. Gestão de negócios, temos a criação de pequenos negócios, onde a Light apoia em construção de algumas bancas, apoia também na formação de corte e costura, entregando as máquinas de corte e costura para poderem iniciar as suas atividades, e também entrega alguns produtos para iniciar alguns negócios de mercearia, entre outras atividades para aquelas pessoas que me referi como beneficiários desse projeto Soria Somos Todos Iguais. Segundo Azarias Antônio, diretor dos Serviços de Saúde, Mulher e Ação Social do Distrito de Idondo, para garantir a sustentabilidade dos projetos desenvolvidos por jovens com deficiência, estes participam de grupos de poupança. Em relação ao empoderamento econômico, dentro deste projeto foi planificada a criação de grupos de poupança. Que esses grupos de poupança, conseguimos criar 9 grupos de poupança a nível da cidade de Idondo. Estão envolvidos lá 206 membros dentro desses 9 grupos de poupança. Apesar de um grupo não estar muito funcional, mas 8 estão mesmo a funcionar sem nenhum problema. Importa referir que, além do distrito de Idondo, a Light for the World apoia igualmente jovens de outros distritos da província de Sofala. Mais inclusão. Nos momentos finais do seu programa favorito, Mais Inclusão, mas antes vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Saudações, estimado ouvinte, seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa que perdeu a visão ou que nasceu sem esta faculdade. Como você a chamaria? Portador de deficiência, cego ou deficiente visual? Deficiência visual. Tens a certeza? Absoluta. Porque eu acho que é mais correto chamar assim, porque eu acho que chamando de cego seria assemelhado como bullying. E portador de deficiência visual, eu acho que por causa da expressão portador não se enquadra. Então, por mim, eu ficaria com deficiente visual. Para mim, é portadora de deficiência visual. Por quê? Eu acho a melhor forma de dizer sem querer ofender também. Não vais mudar? Não. Tens a certeza? Absoluta. A palavra certa é cego. Pessoa portadora de deficiência visual e deficiente visual são expressões pejorativas. Use sempre a palavra cego. Ou pode ainda dizer pessoa com deficiência visual. Assim foi o Dicionário Inclusivo. Até a próxima edição. Mais inclusão. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube. Pode também seguir-nos. Para tal, só tem que escrever Mais Inclusão. Faça a sua subscrição e ajuda-nos a crescer. O seu e nosso programa Mais Inclusão chega ao fim. Esteve na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Obrigado pela audiência. Mais Inclusão contou com apoio à produção da Mutupuês Rubi Meningue Limitada e da TV Surdo. E até a próxima edição. Mais inclusão.